Olá, bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Jonathan Silva e hoje nós vamos falar sobre os jogos da Copa, né? Nós estamos na primeira semana e vem a pergunta: será que vem o Hexa do Brasil? Eu acho que não, tá? Mas eu quero que o Brasil também vá muito longe, né? Se chegar pelo menos uma semifinal, eu fico feliz. Eu não quero ver o Brasil sendo eliminado logo no começo, né? Então, eu acho que quanto mais lá na frente chegar, melhor ainda. Mas o Hexa é o nosso sonho ver, né, o Brasil ganhando mais um título aí, né? Então, assim, gente, nós tivemos uma Copa, tá? Enquanto eu vou falar com vocês aqui, eu também tô com as figurinhas da Copa. Eu tô arrumando aqui e eu vou batendo um papo com vocês, tá? Por quê, gente? Nessa Copa, nós tivemos três aberturas, né? O México, Canadá e Estados Unidos. Particularmente não assisti todas as aberturas, tá? Eu assisti só a do Canadá. E a dos Estados Unidos eu meio que perdi a hora, né? Eu tinha me programar para ver. Aí quando eu vi já passou, eu falei, tá bom, né? Foi. Mas tivemos três. A do Canadá eu gostei bastante, a organização, o jeito que foi feito. Embora, né, assim, eu não conhecesse esses cantores, né? Acho que o mais que eu conheci, né, que eu reconheci, né, mas mesmo assim eu não escuto é o Bublé, mas os outros cantores que estavam lá, para mim eu não conhecia, mas fizeram uma boa apresentação, eu gostei bastante do jeito que eles fizeram, né? E assim, gente, foi bem interessante, gostei muito de como foi conduzido. A Copa está entregando, tanto em memes quanto no desenvolvimento dos jogos, né, dos jogadores, dos times aí, né, a começar, né, pelo jogo de abertura México e África do Sul, onde nós tivemos, por exemplo, aí os nossos memes, né, em relação ao árbitro, né? Um árbitro brasileiro para entregar, né, memes, obviamente nada melhor do que um brasileiro, né? E nós tivemos a questão dele falar em inglês, né? Que foi um momento ali que até o pessoal falou a cara dos jogadores, isso aqui, porque foi um inglês meio estranho, meio questionável. Mas assim, foi muito engraçado aquele momento. E ele foi um árbitro que logo no primeiro jogo da Copa, ele tacou expulsões, né? Três expulsões. E eu acho que estava certo, tá? Eu acho que tinha que ter mesmo essas expulsões. Tem gente que não gosta de expulsão, mas eu acho que é necessário haver expulsões. Só que as pessoas às vezes não focam nisso, né? Ah, porque tem que dar cartão amarelo, lá, lá. Tem momentos que é expulsão. Não tem que questionar. Certo? E eu acho que se todos os árbitros metessem cartão amarelo e metessem o cartão vermelho quando necessário, às vezes o futebol não seria tão ruim como é hoje em dia, porque a gente sabe que tem momentos ruins, tem momentos variados da arbitragem. E aí, principalmente aqui no Brasil, a gente vê muito disso. O que esses jogadores às vezes fazem aqui, às vezes são coisas vergonhosas e o árbitro deixa passar. Muitas faltas acontecendo aí e o árbitro acaba deixando passar. Então, assim, se os árbitros tivessem a coragem que esse árbitro teve de meter três expulsões, eu acho que os jogadores pensariam mais e não teríamos tanta pancadaria, tantas faltas desnecessárias, certo? Uma coisa é a falta não intencional ali, você tá ali, passou, acertou o jogador, ok. Mas aí sabe que às vezes tem jogador que faz de propósito a falta para atrapalhar o jogo, né? Quebrar um pouco o ritmo do jogo, tudo mais para o time se reajustar. E isso é feio. A gente tem que ter o jogo bonito, corre, corre, vai, ataca, o outro time defende, e é isso.
Não precisamos de faltas para lá e para cá. Então eu concordo muito com essas 3 expulsões, certo? Coisas que outros juízes não fazem, tipo jogo do Brasil, tá? Então nós tivemos o México ganha de 2-0 da África e nesse dia da abertura foi só 2 jogos, né? O México e a África e Coreia do Sul e a Tchequia, né? Que foi um jogo ali que pra mim, gente, foi sofrido por ser da Cazé TV, tá? A Cazé TV, pra mim, teve momentos muito ruins, eu não gostei muito da transmissão, né? Prefiro quando é a transmissão pela Globo, o grupo Globo, mas infelizmente esse ano não temos a Globo com todos os direitos de transmissão, certo? E a Cazé fez essa transmissão. E assim, uma coisa assim, que me chamou muita atenção, que me incomodou, foi, por exemplo, a, a narração de contagem de inscritos. Gente, é uma Copa do Mundo. Você pode estar falando dos jogadores, trazer curiosidades sobre as seleções. Tanta coisa boa para falar. Vai falar de inscritos, que tá batendo os 30 milhões de inscritos. Ai, gente, que coisa mais fubanga, sabe? Vamos dizer, gente, é uma coisa que não interessa para ninguém. Para que me interessa se Casé tem 30 milhões de inscritos? Eu tenho um canal aqui, eu estou publicando vídeo para vocês. O vídeo está sendo postado para vocês. Eu tenho meus inscritos aqui. Para que vocês interessam se eu tenho 4 inscritos ou se eu tenho 100 inscritos? Não interessa para ninguém. Interessa somente para mim, sabe? Vocês estão aqui pelo conteúdo. E é da mesma forma que eu estava na live do Casé para ver o jogo e não saber quantos inscritos o Casé tem. Então, assim, foi um negócio meio chato, meio fubango, né? Que eles fizeram, mas enfim. Nós tivemos o jogo do Canadá e a Bósnia, que foi o primeiro empate, inclusive. E foi o jogo que veio depois da, da cerimônia de abertura, né? Então, é um jogo que foi interessante, né? 1-1. Eu achei que o Canadá ia ganhar até da Bósnia, mas veio esse empate. Mas o jogo seguinte aqui, que é o Estados Unidos e Paraguai, foi o que mais me surpreendeu. De tudo que teve até agora, Estados Unidos e Paraguai foi o que mais me surpreendeu. Por quê? Porque foi um jogo de 4-1. Gente, para pensar, 4-1. Que jogo foi esse 4-1, gente? Então, assim, foi um jogaço, tá? Gostei bastante desse jogo. Eu imaginei que não seria tão alto. Eu achava até que o Paraguai ia ganhar. Depois, eu falei assim, não, os Estados Unidos pode vir a ganhar? Pode, mas eu achei que ia ser uma vantagem muito pequena, assim, 2-1, 1-1, ou até um 3-2, certo? Mas eu não imaginava que seria um 4-1, né? Eu achei que já é no momento a maior goleada, né? 4-1 da Copa. Vamos ver, espero eu que não tenha mais e mais ainda que não seja contra o Brasil, né? Que o trauma do 7-1 vive aqui em mim, porque eu assisti, né? Eu vivenciei esse momento de eu estar sentado na Copa lá e ver o Brasil tomando gol atrás de gol. Então eu espero que isso não se repita. Se for acontecer uma goleada, que seja com o time dos outros, né? A seleção dos outros. Mas enfim, nós tivemos o Catar e Suíça também. Catar e Suíça, para mim, gente, aí agora eu posso falar, foi um dos melhores jogos que eu assisti, tá? Sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Por quê, gente? O jogo do Catar e Suíça, sendo 1-1, pode não dizer muita coisa, mas assim, nós vimos uma defesa do Catar muito boa, que a bola chegava, eles tiravam, eles não deixavam essa bola chegar perto do goleiro o tempo todo, e o goleiro também pegou várias quando essa bola chegava. Mas assim, foi assim um time que não desistiu, foi até o final.
E aí, tanto que nos acréscimos do segundo tempo, o Catar foi com tudo e houve um empate. Eles não deixaram a Suíça fazer outro gol e conseguiram empatar no segundo tempo. Então foi um jogo que para mim foi muito bom, tá? Aí sim, agora nós falamos novamente do jogo do Brasil. Que, gente, aquele negócio, né? Jogo do Brasil. O que falar do jogo do Brasil, né, gente? O Brasil tá uma tristeza, né? Os jogos aí do Brasil. Tá muito complicado, né? Até assim a questão de jogadores, arbitragem, tudo tá bem complicado. E começou com o gol do Marrocos. Quando começou o gol do Marrocos, eu já gelei e falei: será que vamos perder? E a cada minuto que passava, eu ficava: vamos perder, não acredito nisso. Né? Chegou o segundo tempo, nada do Brasil virar, nada, 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 nada. E lá no final veio um empate, né? No segundo tempo tivemos um empate do Brasil. E aí eu parei para pensar, antes empatar do que perder, né? Então conseguimos um empate. Mas a pergunta que temos é: cadê o Endrick? Gente, tá complicado. A gente viu nos amistosos, por exemplo, um dos amistosos, os destaques do jogo para mim foi Vini Júnior e o Endrick. Aí o Endrick não entra de jeito nenhum, ninguém coloca ele, esse técnico. Eu acho o técnico Ancelotti bom, mas o Endrick, todo mundo, acho que muita gente falando, cadê o Endrick? Porque realmente eu gosto do Endrick, tá? Vini Júnior eu gosto, né? Que eu não misturo nada. As fofocas, vida pessoal do Vini Júnior com futebol, pra mim não interessa. O que me interessa é dentro do campo. E pra mim, Vini Júnior é um bom jogador. E o Endrick também eu gosto bastante, tá? Então eu acho que tinha que ter uma chance de deixar o povo brilhar um pouquinho mais, tentar fazer alguma coisa. Porque a gente sabe, gente, nós estamos sem Neymar por enquanto. Neymar pode ser que jogue. Mas o fato é, Neymar não existe a vida toda. E ele não vai ter a mesma saúde a vida toda para jogar. Ele tem que parar. Porque ele vai se desgastando com o tempo. Ele vai se acumulando lesões e mais lesões. O corpo já não vai ser o mesmo de 18 anos de idade. Então, assim, a gente precisa pensar que em algum momento tem que surgir jogadores que tenham a mesma oportunidade que Neymar teve um dia de entrar. E eu acho que nós precisamos de outros jogadores. E o Endrick, na posição que ele joga, ele poderia ser explorado um pouquinho mais. Mas, infelizmente, não estão se colocando aí o Endrick, né? Mas, assim, por último, nós tivemos Escócia e Haiti, né? O jogo. Escócia ganhou de 1-0. Né? É um jogo que eu não vou comentar tanto porque eu não vi esse jogo. Tá? De fato, eu não vi. Porque eu vi assim que tava 1-0, aí eu falei, nem vou parar pra assistir, ainda mais que era na Cazé. Aí eu falei, não vou não. Depois eu olho o resultado, né? Porque eu tenho outras prioridades de jogos que eu quero estar assistindo, né? Então, não dá para assistir todos os jogos, né? Queria eu muito assistir todos os jogos, mas não dá porque eu trabalho, tenho que pensar nas outras coisas também. Então não dá para ficar sempre em jogo, né? Eu só paro mesmo o jogo do Brasil e algum outro jogo mais importante que eu paro para assistir, né? Mas o Haiti e Escócia não é um jogo que me chamou tanta atenção, né? Assim como eu gosto muito de ver jogo de Gana, jogo de Brasil, né? Principalmente. Jogo do Japão eu gosto muito de ver. Então tem alguns países que eu gosto bastante e eu vou acompanhar. Infelizmente não dá para ver todos, mas, né, não estou nesse nível de estar em casa à toa para assistir todos os jogos, né? Porque eu tenho que trabalhar e essa Copa, os jogos, infelizmente, estão em horários que eu tô fora de casa, né? Só os jogos da noite mesmo que eu consigo ver. Mas enfim, é isso. Então, gente, coloquem aí nos comentários o que vocês acham.
Vocês acham que a Copa tá começando bem? Vocês acham que o Brasil vai ganhar? Como é que vocês acham que vão acontecer, né, os próximos jogos da Copa, né? Então eu deixo aí para vocês colocarem os comentários. Quem tá vendo bem depois, faça as observações que vocês acharam da Copa, certo? Vocês acham que o Neymar tem que jogar mesmo ou não? Vocês acham que o Endrick é bom jogador que tem que ser titular ou não? Coloquem aí nos comentários. Mas muito obrigado pela presença de todos, né? Espero vê-los novamente aqui no canal e espero que você que está me assistindo até agora se inscreva no canal, que não passe e vá embora sem deixar a marquinha de vocês aí, que é a inscrição de vocês, certo? Muito obrigado mesmo pela presença, para quem chegou até o final aqui do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.